Agradecemos a preferência em comprar sua máquina de bordar Janome. Este é o modelo computadorizado de bordar mais recente da Janome e oferece um espaço amplo de base e sistema de pantógrafo com base plana. Ao invés de buchas de metal plano, esta máquina utiliza rolamentos no eixo superior e inferior, o que garante uma operação suave e livre de problemas ao longo de muitos anos. Esta máquina é compatível com memória USB e, portanto, é possível transferir e salvar desenhos da internet via computador pessoal. Você pode alterar e combiná-los para criar desenhos com toques personalizados. Estamos certos de que ficará satisfeito com sua escolha da Janome, pois esta máquina lhe fornecerá muita criatividade. Capítulo 1. Antes de bordar. Ligando a máquina. Antes de conectar a máquina à fonte de energia, certifique-se de que sua chave esteja na posição desligar. Conecte o cabo de força à máquina e insira o plugue na tomada, apertando em seguida o botão de ligar. Após alguns segundos, a tela LCD irá mostrar a janela de seleção de padrões. Enrolando linha na bobina. Nunca use bobinas pré-enroladas de papel de baixa qualidade, pois estes podem causar problemas aos pontos. Sempre use os fusos exclusivos de plástico inclusos junto com os acessórios ou comprados de representantes autorizados. Para enrolar a bobina, coloque um carretel de linha sobre a haste do carretel, com a linha saindo do carretel conforme ilustrado. Prenda o suporte do carretel para que este segure o carretel firmemente em posição. Há 2 suportes de carretel inclusos com os acessórios básicos. O suporte maior é usado para carretéis normais e o menor para carretéis menores. Caso precise enrolar uma bobina enquanto estiver costurando, use o pino adicional de carretel dessa forma, para que não seja necessário remover a linha da máquina para enrolar a bobina. Puxe a linha e passe ao redor e por baixo do disco tensionador. Insira a ponta do fio pelo furo da bobina de dentro para fora. Coloque a bobina no carretel enrolador de bobina e empurre-o para a direita. A tela sensível ao toque irá indicar que a máquina está no modo de enrolar a bobina. Segure a extremidade livre da linha no lugar com a mão e pressione o botão Start-Stop, iniciar-parar. Pare a máquina uma vez que a linha estiver enrolada algumas camadas e corte a linha bem perto do fuso. Aperte o botão Start-Stop novamente. Uma vez que a bobina estiver totalmente enrolada, ela irá parar automaticamente. Aperte o botão Start-Stop para parar a máquina. Volte o carretel enrolador de bobina para a esquerda e remova a bobina. Corte a linha com o cortador de linha que se encontra na máquina. Deslize o botão engancho de liberação da tampa para a direita para abrir esta tampa. Coloque a bobina no suporte da bobina para que a linha se desenrole no sentido anti-horário. Puxe a linha para fora e coloque-a no entalhe na parte da frente. Puxe levemente a linha para a esquerda através das lâminas da mala tensionadora, até que a linha passe por dentro do entalhe lateral. Puxe a ponta livre da linha para a parte de trás, deixando uma ponta livre de 15 centímetros. Prenda novamente a tampa em gancho. Para sua conveniência, há um diagrama ilustrativo de como passar o fio pela tampa com o gancho. Colocação da linha na máquina.
Coloque um carretel de linha no pino do carretel, com a linha saindo conforme ilustrado, e prenda-o firmemente com o prendedor do carretel. Após levantar a alavanca do calcador, traga a agulha à posição mais elevada girando o volante de mão. Cada ponto da linha é marcado com um número que indica sua ordem na sequência de fiação. Segure a linha e passe-a por baixo do guia da linha. Puxe a linha em sua direção ao longo do canal. Puxe a linha para cima ao redor da chapa guia e ao longo do canal esquerdo. Passe a linha pelo olho da alavanca de alimentação e puxe-o para baixo ao longo do canal esquerdo. Passe a linha através das guias, a linha no grampo da agulha. Enfiador de linha automático. Empurre a agulha com o alimentador da linha para baixo o máximo possível. Um gancho sairá do olho da agulha por trás. Puxe a linha para baixo ao redor do guia do alimentador e por baixo do gancho. Solte o alimentador lentamente enquanto segura a ponta da linha com sua mão. Um aro de linha será puxado através do olho da agulha. Puxe a extremidade da linha através do olho da agulha e para trás. Como puxar o fio do fuso? Para puxar o fio da linha, gire o volante uma volta completa enquanto segura a extremidade da linha da agulha. Puxe da linha da agulha para levantar um aro da linha da bobina. Passe a linha da agulha através do furo no pedal de bordar e puxe-o para cima através do suporte da linha, deixando cerca de 3 cm de fio livre. Ajuste da tensão da linha. Dependendo do tecido e/ou tipo da linha, a tensão precisará ser ajustada de forma manual. É possível ajustar a tensão da linha girando o controle giratório de tensão. Caso a tensão da linha seja ajustada de forma apropriada, uma pequena quantidade da linha da agulha aparecerá através do lado errado do tecido. Caso a linha da bobina aparecer do lado de cima do tecido, reduza a tensão, girando o controle giratório de tensão a um número inferior. Caso a linha da agulha formar aros e os pontos tiverem aparência não bem definida, aumente a tensão girando o controle giratório a um número maior. Capítulo 2. Botão e teclas de funções. Botão Start-Stop. Iniciar-Parar. Aperte o botão Iniciar-Parar para iniciar ou parar a máquina. Controle de ajuste de brilho da tela LCD. Gire este controle com a ponta do dedo para ajustar o brilho da tela LCD. Tecla de design pré-programado. Aperte esta tecla para mostrar a tela de seleção de padrões contidos nos desenhos pré-programados. A tela LCD mostra até 4 padrões. Aperte as teclas na página para mostrar os próximos 4 padrões ou os 4 anteriores. Aperte a tecla ícone para selecionar o padrão desejado. A tela LCD mostrará a janela Pronto para bordar. Tecla de letras. Aperte esta tecla para selecionar uma das 3 fontes para bordado de letras ou desenhos de bordas. Para digitar caracteres, aperte a tecla de letras até que o caractere desejado apareça na tela LCD. Tecla de memória interna.
Aperte esta tecla para abrir o arquivo de padrões armazenado na memória interna da máquina. Tecla de memória USB. Aperte esta tecla para abrir o arquivo de padrões armazenado na memória USB. Tecla de editar. Aperte esta tecla para abrir a janela de editar. Você pode redimensionar, girar, inverter e combinar os padrões para criar seu desenho original de bordado. Tecla salvar arquivo. Aperte esta tecla para salvar as letras ou design editado como um arquivo. Tecla 7. Definir. Aperte esta tecla para abrir as janelas de configurações customizadas. Você pode definir as seguintes funções conforme sua preferência. 1. Velocidade máxima de bordado. 2. Som de aviso. 3. Polegada milímetro. 4. Seleção de linha. 5. Formatação da memória. 6. Calibração do painel de toque. 7. Seleção de idioma. 8. Redefinir todos os valores padrão. Tecla de ajuda. Aperte esta tecla para visualizar as instruções ilustradas passo a passo para as seguintes operações básicas. 1. Troca de agulhas. 2. Inserção da bobina. 3. Colocação da linha na máquina. 4. Enrolamento da bobina. Outras teclas de funções. Teclas da página. Aperte a tecla Próxima Página para mostrar a próxima página e aperte a tecla Página Anterior para voltar à página anterior. Tecla OK. Aperte esta tecla para confirmar a configuração. Tecla Sair. Aperte esta tecla para fechar a janela atual e voltar à tela anterior. Teclas de centralização do bordado. Aperte uma destas 4 teclas para mover o bastidor na direção da seta da tecla correspondente. No modo de editoração, aperte estas teclas para mover o padrão selecionado na janela de editoração. Tecla de centralização. Aperte esta tecla para mover o bastidor ao centro. Tecla de ponto para trás. Aperte esta tecla para mover o bastidor para trás. O bastidor se moverá para trás 10 pontos cada vez que esta tecla for apertada. Tecla ponto para frente. Aperte esta tecla para mover o aro para frente. O bastidor se moverá para frente 10 pontos cada vez que esta tecla for apertada. Tecla Esboçar. Aperte esta tecla para traçar o padrão de bordado sem bordar. Tecla Posição Inicial. Aperte esta tecla para mover o aro à posição inicial. Capítulo 3. Preparo do bastidor. Esticamento do tecido no bastidor. Conecte um estabilizador do lado do avesso do tecido. Marque as linhas de centro para a colocação do padrão do lado correto do tecido. Coloque o bastidor interno com a máscara no tecido. Alinhe as linhas de centro no tecido e na máscara. Afrouxe o bastidor ao apertar o parafuso no bastidor externo. Segure o tecido e o bastidor interno juntos e empurre-os para dentro do bastidor externo.
Aperte o parafuso no bastidor externo para esticar o tecido e remover a máscara. Certifique-se de que o tecido esteja totalmente esticado no bastidor. Encaixe do bastidor no pantógrafo. Levante a alavanca do calcador e a agulha. Insira o bastidor preparado sob a base. Acople os entalhes com os pinos no carro enquanto puxa o pino quadrado em sua direção. Empurre o bastidor de encontro dos pinos e libere o pino para travar o aro no seu lugar. Capítulo 4. Bordados. Designs pré-programados. Sua MemoryCraft oferece 73 designs pré-programados prontos para serem utilizados. Para visualizar a próxima página, aperte a tecla Próxima Página. Aperte a tecla Seleção de Padrão para selecionar o padrão que deseja bordar. Vamos selecionar o desenho número 12. A imagem de pontos e as informações como o tempo de bordado em minutos, o número de cores de linhas necessárias, o tamanho do desenho e tamanho de bastidor estão mostradas na tela. Para verificar a ordem de bordado e da cor das linhas, aperte a tecla do ícone carretel e a lista de cores aparecerá. Aperte a tecla Sair para voltar à janela original. Ao apertar a tecla Esboçar, o bastidor se moverá e será traçado o esboço do bordado selecionado para que você possa verificar a posição do bordado sem bordar. Agora tudo está pronto para o bordado. Abaixe a alavanca do calcador e aperte o botão Start Stop. Após bordar vários pontos, pare a máquina. Corte a linha e aperte novamente o botão Iniciar Parar. A máquina irá bordar a primeira seção colorida e parar automaticamente uma vez que tenha terminado. Troque a linha à próxima cor e comece novamente a máquina. Bordado de letras. Aperte a tecla de letras e selecione a fonte desejada. A janela para letras maiúsculas abrirá. Aperte a tecla Próxima Página para mostrar as letras minúsculas, números e letras acentuadas no padrão europeu. O tamanho das letras pode ser mudado ao apertar a tecla de Tamanho de letra. Aperte a tecla da letra ou número para selecionar o caractere desejado. Para apagar o caractere, aperte a tecla do cursor para mover o cursor sob o caractere a ser apagado. Depois aperte a tecla Apagar. Para inserir um caractere, mova o cursor até a posição desejada e digite o caractere. Aperte a tecla OK e a tecla mostrará a janela pronta para bordar. Caso deseje bordar letras em múltiplas cores, aperte a tecla Mudar cor. A máquina irá parar automaticamente ao terminar cada caractere, para permitir que você troque a cor da linha. Capítulo 5. Editar e salvar arquivos. Editar. A função Editar
permite que você modifique e combine os padrões de bordados da memória embutida ou da memória USB para criar seus desenhos originais. Aperte a tecla Editar e a janela de editar abrirá para o bastidor padrão. Ao usar o bastidor opcional, aperte o ícone do bastidor para abrir a janela de seleção de bastidor. Selecione o bastidor desejado e aperte a tecla OK. Selecione o local fonte do padrão que deseja alterar e selecione o padrão desejado. A janela de alteração mostra o tamanho relativo e a posição do padrão com um bloco quadrado, ao invés da imagem do padrão. Para visualizar a imagem do padrão, aperte a tecla Ampliar e role a imagem com as teclas de movimentação. Aperte a tecla Sair para voltar à janela de alteração. Seleção do padrão. Caso haja 2 ou mais padrões na janela de alterações, use a tecla Próxima Página ou Página Anterior para selecionar o padrão a ser alterado. Movimentação do padrão. Selecione o padrão e aperte as teclas de movimentação. Rotação do padrão. Aperte a tecla de rotação e a janela de rotação abrirá. O padrão irá girar 45 graus no sentido horário ou anti-horário cada vez que a tecla mais ou menos for apertada. Aperte a tecla OK. Redimensionamento do padrão. Aperte a tecla de redimensionamento e a janela abrirá. O tamanho do padrão poderá ser alterado de 90% a 120% em intervalos de 10%, cada vez que a tecla mais ou menos for pressionada. Aperte a tecla OK após o redimensionamento. Inversão do padrão. Você poderá inverter o desenho a ser bordado horizontalmente. Aperte a tecla Inverter para abrir a janela de inversão. Aperte a tecla Inverter para a direita e aperte a tecla OK. Apagar o padrão. Selecione o padrão para apagar e aperte a tecla Apagar. Salvar o arquivo. Você pode salvar os dados do bordado na memória interna da máquina ou a memória USB. Aperte a tecla Salvar arquivo para abrir a janela de Salvar arquivo. Selecione a memória interna da máquina ou a memória USB a apertar a tecla correspondente. Aperte a tecla OK para salvar o padrão como arquivo. O nome do arquivo será automaticamente atribuído como M_001. Caso use a memória USB, será necessário que você selecione a pasta antes de salvar o arquivo. Aperte a tecla OK para salvar o arquivo na pasta selecionada. Você pode atribuir um nome ao arquivo. Aperte a tecla Nome do arquivo e a janela Nome do arquivo abrirá. Digite o nome do arquivo e aperte a tecla OK. Podem ser usados até 8 caracteres no nome do arquivo. Aperte a tecla OK para salvar o arquivo com um novo nome. Capítulo 6. Cuidados e manutenção. Troca de agulha. Antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza, certifique-se de que a máquina esteja desligada e desconecte-a da fonte de energia. Para trocar a agulha, afrouxe o parafuso de prender a agulha e remova a agulha. Insira uma nova agulha com o lado plano voltado para trás. Empurre a agulha até o batente e aperte o parafuso de prender a agulha com uma chave de fenda até que esteja bem firme.
Limpeza da máquina. É recomendável que a área da caixa da bobina seja limpa pelo menos uma vez por mês. Deslize o botão em gancho de liberação da tampa para a direita e remova esta tampa. Remova a bobina de dentro da caixa da bobina. Remova os parafusos na chapa da agulha com uma chave de fendas. Remova a chapa da agulha e remova a caixa da bobina. Limpe a pista do gancho com uma escova apropriada. Limpe a caixa da bobina e o interior da pista do gancho com um pano macio e seco. Substitua a caixa da bobina na pista do gancho, certificando-se de que o pino se encaixa ao lado do batente da pista do gancho. Encaixe a chapa da agulha e prenda com os parafusos. Insira a bobina e encaixe a chapa da tampa do gancho. Nunca use benzina ou outros solventes químicos para limpar a parte exterior da máquina. Limpe a máquina usando um pano macio umedecido em água morna e detergente neutro. Guarde a máquina em local fresco e seco. Bons negócios com sua Memorycraft 200E.